Amigo bananicultor, como anda a fertilidade da sua propriedade? Você já fez análise de solo? E a nutrição da sua planta? Tem feito análise foliar? E você já fez um levantamento desses custos? Hoje nós vamos falar sobre amostragem de solo e folha na cultura da bananeira. A análise de solo ela é muito importante, principalmente para se determinar a adubação e a correção da fertilidade do solo. Então ela deve ser a primeira coisa que deve ser feita na implantação da cultura e durante a condução da cultura. Na implantação deve ser feito cerca de 3 meses antes de fazer a implantação. Isso vai dar tempo de fazer as correções necessárias. Quando a cultura já está instalada, você deve fazer anualmente uma amostragem de solo. Para fazer a amostragem de solo, nós podemos utilizar diversos materiais: o enxadão, a pá reta, o trado holandês e cavadeiras. Nós vamos precisar também de baldes. Caso eu faça a amostragem 0 a 20 e 20 a 40, que é o recomendado para frutíferas, principalmente a bananeira, eu tenho que utilizar 2 baldes diferentes, de cores diferentes ou marcados 0 a 20 e 20 a 40. Eu vou mostrar aqui agora como é feita a amostragem de solo utilizando o enxadão, que é uma ferramenta mais simples e mais fácil do produtor ter em sua propriedade. Um detalhe importante é, as ferramentas devem estar limpas. Pode ser uma ferramenta que o produtor utiliza, mas ela deve estar limpa, então o produtor tem que tomar esse cuidado. Usando o enxadão, qual é o local que eu devo fazer a amostragem com a cultura instalada? É onde você faz a adubação. Onde você faz a adubação? O sistema radicular da bananeira, ele se encontra aqui, uma planta adulta em produção, cerca de 30 centímetros do caule, do pseudocaule, e ele vai, em sua maioria, até 60 centímetros. Então é aqui que eu faço a adubação, então é aqui que eu devo fazer também a amostragem de solo. Determinado local onde deve ser feita a amostragem, eu devo fazer uma limpeza superficial, sem retirar muito solo dessa superfície. Eu vou cavar cerca de 20 centímetros, usando o enxadão, a lâmina do enxadão chega a ter esse comprimento, vai ser mais ou menos até aqui. Então eu vou abrir 20 centímetros, vou limpar a borda e o interior dessa trincheira, dessa cova. Vou retirar uma camada contínua da parte superior até os 20 centímetros. Não colocar a mão em hipótese alguma no solo, Nossa glândulas sudoríferas pode estar contaminando essa amostra. Então aqui, como a quantidade de solo retirada pelo enxadão é muito grande, eu devo estar eliminando aqui o excesso de solo, deixando em torno de 3 centímetros nessa camada de 0 a 20 centímetros. Eu devo fazer isso cerca de 20 pontos na minha propriedade, no máximo 10 hectares, mas detalhe, a área deve ser homogênea, mesma espécie, mesmo tipo de solo, coloração do solo, evitar manchas, evitar formigueiros, evitar depósitos de esterco, de calcário, de adubo, evitar carreadores e estradas, para fazer esse tipo de amostras. E aí eu fazendo no mínimo 20 coletas, é chamada de amostra simples. Cada amostra simples, 0 a 20, então cada amostra simples é colocada no balde. Em cada balde eu devo misturar essas amostras e retirar uma amostra composta. Após coletar as amostras simples de solo, eu devo homogeneizar essas amostras. Então eu vou proteger aqui a minha mão com saco plástico limpo, não reutilizar sacolas de supermercado. Eu vou estar homogeneizando esse solo, destorrando. Após essa operação, vou coletar cerca de 500 gramas dessa mistura. Identificar nome do produtor, talhão, data de coleta, profundidade e o tipo de análise que eu quero. Análise completa, análise textural, análise química. Então, após identificar, enviar para o laboratório. Caso esse solo esteja úmido, é interessante que faça uma pré-secagem antes de enviar para o laboratório. É importante salientar que as áreas onde deve ser feita a amostragem de solo devem ser homogêneas. O que é isso? Mesma espécie, mesma idade de plantio, mesma coloração do solo, mesma com relação à declividade, topografia do terreno, a mesma declividade. E na hora de ser feita a coleta, essa deve ser feita em zigue-zague,
em cerca de 20 pontos, né, espalhados pela área. Bom, gente, se tratando da análise foliar, vamos dizer primeiro o que é que consiste. A análise foliar, que seria a tirada das amostras de folha para diagnóstico da bananeira, ela consiste na extração da solução de nutrientes do solo através da planta, que a gente vai utilizar a terceira folha que vai ser explicado mais à frente. Para que a gente faz a análise foliar? Para a gente ter uma resposta do manejo que está sendo aplicado aqui na cultura, para ver se o manejo que está sendo aplicado, se a planta está correspondendo bem e se está suprindo as condições nutricionais da planta, certo? Uma vez com a análise de solo em conjunto com a análise foliar, que vai ser tirada, você consegue ter uma otimização da produção, além de você produzir de uma forma sustentável e economicamente viável, o que é o objetivo. E assim você não vai estar gastando demais, né, com os insumos agrícolas, tanto calcários quanto fertilizantes, e nem colocando menos na plantação, subestimando a produção da planta, certo? Quando que a gente deve fazer essa amostragem foliar? Deve ser feita quando 70% das plantas estiverem com o início da emissão floral, como demonstrado aqui. Assim que 70% da sua plantação estiver com essa emissão floral, é indicado você fazer a amostragem foliar, com o objetivo de verificar se os nutrientes que contém no solo estão sendo absorvidos pela planta. Geralmente faz a análise foliar 2 vezes ao ano. A primeira com a emissão do engaço, que foi demonstrado, e a segunda quando as flores já estiverem totalmente descobertas e sem brácteas, como essa aqui em cima. É indicado que realize essa amostragem foliar da terceira folha da bananeira. Por quê? De acordo com a literatura, essa é a folha que mais apresenta o teor nutricional da planta, que é o que vamos demonstrar agora. A amostragem foliar é feita na terceira folha da bananeira, como vai ser demonstrado. Essa sendo apontada é a primeira folha, que é a que está junto com o engaço. Posteriormente, essa é a segunda e a terceira folha, da qual será retirada para a análise foliar. Após a retirada da terceira folha, retira-se de 10 a 15 centímetros do limbo foliar da região central do limbo total. Deve ser retirada sem a nervura central, ok? Retirando-se as bordas. Esse material é o suficiente para fazer a análise foliar e deve ser embalado em sacos de papel, importante que deve ser levado para o laboratório no mesmo dia. Para uma área de 1 a 4 hectares, é indicado fazer a amostragem de 10 a 20 plantas. E é importante que em cada amostra, ou seja, em cada saquinho desse, contenha amostragem de folhas de plantas da mesma variedade e da mesma idade, para evitar resultados errados na hora da análise, e que você possa estar distribuindo na sua área fertilizantes de forma incorreta. Na embalagem que vai ser levada ao laboratório, é importante identificar com o nome do produtor, a área e a variedade que está colocando a análise foliar aqui dentro do pacote. Tanto a análise foliar quanto a análise de solo que foram apresentados aqui tem um custo financeiro. E esse custo ele representa aproximadamente 5% do custo fitossanitário. E muitas vezes no planejamento o produtor não leva em consideração a fazer essas duas análises. O que pode ocorrer? Pode ocorrer uma queda na produtividade ou pode ocorrer um excesso na utilização de fertilizantes, de adubos que tem um valor no custo de produção muito alto. Quer dizer, então é necessário que ocorra essas análises. Com essas análises nós vamos ter um custo, e esse custo vai permitir com que o produtor consiga fazer um planejamento de quanto vai ser a produtividade dele, e essa produtividade
pode até representar quanto é que ele vai ter de rentabilidade, porque ele consegue definir qual que é o preço médio da fruta no mercado. Tendo esse preço médio, ele consegue identificar qual que vai ser a produtividade dele, e tendo essa produtividade ele consegue definir a receita total. Então seria muito simples ele fazer essa análise, e o que ele deixa de fazer, imaginando que ele está reduzindo o custo, em muitos casos ele pode estar fazendo o quê? Reduzindo drasticamente a receita total que ele poderia ter na produção dessa fruta.